Muito bem, então pode saltar o endereço para nós aí. Isso. Vamos voltar ao primeiro livro dos Reis, né? Domingo passado nós já meditamos um pouco sobre um episódio acontecido na vida de Elias, e hoje nós vamos continuar também meditando na vida desse homem de Deus. Quem lembra o título da mensagem do domingo passado? Todo mundo? Oh, maravilha! Muito bem, então domingo passado nós falamos sobre a chuva, e que iria chover na sua vida, amém? Choveu na sua vida essa semana que passou? E muito. Só o fato de você ter aberto o olho de manhã, pronto, já chuva na sua vida, na sua família, amém? Muito bem, então vamos lá. Você já chegou lá no primeiro livro dos Reis? 17, todo mundo? Muito bem, então vamos lá. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a palavra de quem, irmão? Segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: agora vai-te daqui, vira-te para o oriente, te esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, porque ali, a Sarepta de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco d'água, que eu beba. E indo ela a buscar, ele chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei alguns gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não tema, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não se achou mais fôlego. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com que eu moro afligiste, matando o seu filho.
Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto até a casa e deu a sua mãe e disse: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Domingo passado nós falamos um pouquinho, só que nós focamos mais no milagre da chuva. Mas hoje, querido, eu queria continuar meditando mais agora, mais especificamente na vida do Elias, porque eu não sei você, mas quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço de Elias, mais apaixonado por esse personagem eu fico. Então eu queria conversar com vocês sobre isso aí, ó. Fala para nós. Fala. Elias, a trajetória de um homem de Deus. Nós vamos acompanhar a trajetória na vida, na caminhada, na jornada de Elias, para podermos tirar lições para nós e vermos que o mesmo Deus que abençoou, que cuidou de Elias, é o mesmo que cuida de nós, amém? E uma das coisas fantásticas que eu acho é porque Tiago vai dizer lá na sua carta, no capítulo 5, dizer que Elias era homem, como eu e você, sujeito às mesmas paixões do que nós. Querido, isso me enche de alegria, de gozo, de entusiasmo. Porque Elias, diz ele, era homem como eu e você, humano como eu e você. Mas a Bíblia diz que ele orou, e que o céu se fechou e durante 3 anos e meio não veio chuva. E que depois ele ora novamente e Deus abre a janela do céu e vem chuva. Querido, se Elias era homem como eu e você, e fez isso, o que a Bíblia está querendo dizer? É que eu e você também podemos fazer? Amém, gente? Tem alguém que diz não? Muito bem. Vamos verificar a realidade que nós vivemos hoje. Querido, todos nós sabemos, e principalmente nos últimos dias, que nós estamos vivendo talvez um dos momentos, pelo menos durante a minha existência, do tempo que eu me entendo, né? Por gente, digamos assim, de que na minha, pelo menos no tempo, como eu digo, da minha vida, eu acho que nunca passamos um período na nossa história tão turbulento, tão difícil como nós estamos vivendo agora. A ponto de nós estarmos sendo alertados todos os dias para que oremos, para que tomemos cuidado, para que a igreja ore, porque a igreja tem poder de intervir na história através da oração, ou seja, Deus interfere na história através da oração da igreja. Então, querido, eu clamo você para que você dobre o seu joelho pela nossa nação, pelas nossos governantes, pela paz do Brasil, que é essa pátria querida que nós amamos. Pois bem, mas quando nós voltamos lá para o tempo, a época de Elias, querido, nós vamos ver que a coisa era muito pior. Elias fazia parte do chamado reino do norte, o reino de Israel. Você sabe que depois da morte de Salomão, por uma revolta de Roboão, seus filhos lá, o reino, as 12 tribos acabaram se dividindo, 10 ficaram como reino do norte, as outras 2, Judá e Efraim, ficaram como reino do sul, uma denominada Israel, as 10, e a outra denominada reino de Judá, com as outras 2 tribos. Então Elias viveu nesse período do reino do norte, e os homens que governaram esse reino do norte, querido, todos eles foram péssimos reis, sem exceção, começando, como eu disse, por Jeroboão. Na verdade, foram 209 anos do reinado do norte. Na verdade, houveram 18 reis em 8 dinastias,
e cada um deles, querido, pior que o outro. Jeroboão governou durante 22 anos. O seu filho Nadab assume o reinado e depois de 2 anos de governo ele é assassinado. E o curioso é que quem o assassina, ao invés de ir para a cadeia, assume o reinado, que foi Baasa. Baasa governa durante 24 anos. Depois dele veio o seu filho Zinri, que vai governar, e quando tinha 2 anos de governo, também é assassinado. Assume o trono, e agora então, assume o trono Onri, que começa a governar e ficou 12 anos. No final do seu governo, vem Acabe, que sem sombra de dúvida, foi o pior rei que Israel já teve. Pois bem, é nesse contexto político, nessa situação que nós vemos, que Deus levanta Elias. Um homem que Deus levanta para, numa época de crise, fazer a diferença. Um homem desconhecido, mas que Deus levanta com esse propósito para que ele possa colocar em ordem, ou pelo menos para levar a nação a reconhecer os seus erros. Então aqui que eu chamo a sua atenção, porque aqui vai começar a jornada desse homem, que eu gostaria de acompanhar junto com você, a trajetória desse homem de Deus. Elias é um personagem admirável, muito admirável, um homem realmente de Deus, mas o que mais me encanta na vida de Elias, nós vamos ver isso, é que realmente a sua humanidade, ou seja, não há nada para florear e para exaltar a vida de Elias, ou seja, tudo é transparente na vida desse homem. E a primeira coisa que eu quero destacar desse homem é a sua coragem. O verso 1 diz assim: então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem chuva e nem orvalho cairá sobre a terra. Ou seja, um homem que surge agora, corajoso, para levar até Acabe uma mensagem de juízo. Por que eu estou dizendo isso, a admiração da sua coragem? Porque Acabe era um homem perverso, sanguinário, horrível, ruim, mau. A sua mulher Jezabel era pior ainda. Jezabel mandava matar principalmente os profetas de Deus sem dó nem piedade. E agora esse homem vem com essa mensagem para trazer a Acabe essa verdade de Deus. Só que Elias, ele não é um homem que vem de uma linhagem sacerdotal, ele não é um homem que tinha vindo de uma escola de profeta, ele não tinha nenhuma notoriedade, nenhuma popularidade, e se apresenta ao rei com toda a ousadia, fé e coragem, e disse: escute aqui, Acabe, quero que você fique sabendo, que durante os próximos anos não vai cair chuva, nem sequer orvalho sobre a terra. E ele fez isso porque no reinado de Acabe, por influência, por imposição de Jezabel, o povo estava adorando a uma divindade chamada Baal, que tinha vindo lá dos povos de Jezabel. E quando vinha uma colheita farta, quando as manadas davam crias, quando as coisas prosperavam e tudo era fartura, eles atribuíam isso a Baal, que segundo eles era o Deus da prosperidade. E é claro que esse Deus a qual eu sirvo, você serve, o Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, a palavra de Deus diz que a Ele, a sua glória, Ele não vende, não troca, não negocia e nem dá para ninguém. Então Deus fecha as comportas dos céus e a chuva foi retida e veio uma seca severa por 3 anos e meio. Isso porque um homem teve coragem de ir até o rei para confrontá-lo da sua perversidade e para fazê-lo entender quem era o verdadeiro e todo-poderoso Deus. Interessante é que Elias chega para ele e diz assim: Elias, segundo a minha palavra.
Por que ele tinha toda essa certeza? A Bíblia não responde, mas Tiago responde para mim e para você. O texto que eu disse agora, Tiago 5, 17 e 18, dizendo que ele era homem, tal qual eu e você somos, humanos, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas coisas, aos mesmos sentimentos, mas que quando ele orava, Deus ouvia a sua oração. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de nós sermos boca de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus. Não ouvi um amém? Não ouvi um glória a Deus? Antes de nós nos levantarmos perante os homens, nós temos que nos ajoelhar diante do Todo-Poderoso. Amém, gente? Vocês estão aí? Só prevalece em público diante dos homens aquele que primeiro em secreto se prostra diante de Deus. Então essa é a primeira coisa, a coragem dele. E agora nós vamos ver a jornada de Elias pelo deserto. O verso 3 então diz, depois que ele dá esse recado, Deus disse, agora você vai daqui, vira para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Essa era uma região deserta. Ali não se dava, não se cultivava, nem crescia, nem nada. A única coisa que tinha ali era um filete d'água de uma nascente vinda de Querite. Então Deus manda Elias ir para lá, e que Deus iria alimentá-lo, mandando garçons voadores, para entregar para ele pão e carne. Você já viu corvo, que é uma espécie de urubu, entregar carne para alguém? Mas quando Deus manda, até o urubu não come carne. Querido, deserto não é algo que nos agrada, que nós desejamos, porque os desertos não nos promovem, deserto nos humilha, porque deserto não acende luz, deserto apaga a luz, deserto traz trevas, deserto não nos exalta, mas deserto nos reduz a nada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, e você já ouviu muitas vezes isso, que deserto faz parte da agenda de Deus. Eu gosto do que diz o pastor Hernando. O pastor Hernando disse assim, que o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus trabalha os seus líderes. Você pode repetir comigo? Deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus prepara os seus servos, os seus escolhidos. Então quando Deus nos leva, querido, a um deserto, a passar por um deserto, não é porque Ele quer nos destruir, mas é porque Ele quer nos fortalecer. Amém? Na escola do deserto nós vamos aprender algumas coisas. Primeiro, antes de Deus trabalhar em nós, antes de Deus trabalhar através de nós, Ele trabalha em nós. Segundo, Deus está mais interessado no que você é do que no que você faz. Então o deserto nos ensina, querida, a depender de Deus. Quando você estiver passando por um deserto na sua vida, lembre-se, Deus está ensinando você que você precisa depender única e exclusivamente dEle. Aleluia. Agora, o grande problema é quando a fonte seca, é quando os nossos recursos se esgotam. Diz o verso 7 que sucedeu que passado o dia, o ribeiro se secou, porque não havia chuva. Querido, nessa hora que nós aprendemos, que nós dependemos muito mais do provedor do que da provisão. Foi o que Jesus disse para Satanás no deserto também, lembra? Lá no deserto, Jesus, depois de 40 dias, Satanás vem tentá-lo, e ele diz assim, Satanás, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus diz para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, nunca esqueçamos de que de que nós dependemos totalmente de Deus.
Sem Deus nós não somos nada. Deus sem eu e você continua sendo Deus do mesmo jeito, mas eu e você sem Deus nós não somos nada. Amém, gente? Terceiro, nós vamos ver Deus moldando a vida de Elias, verso 8 e 9, diz assim: então veio o Senhor a ele dizendo: levanta, vai para Sarepta de Sidom e habita ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Só que há um detalhe aqui: Deus não tinha mandado Elias ir lá para a fonte de Querite se esconder lá? Sarepta ficava fora do território de Israel. Ele teria que atravessar a fronteira. Isso significa então que ele teria que botar, desculpa a expressão, botar a cara na rua. Mas há um outro detalhe: Acabe com o seu exército estava procurando Elias como uma agulha no palheiro em todos os lugares, inclusive fora dos limites de Israel. Então isso seria um grande risco para Elias. Mas deixa eu te falar uma coisa: o mesmo Deus que manda você ir é o mesmo Deus que vai te proteger. Querido, Deus nunca vai mandar você, convocar você para uma missão. Nunca Deus vai querer algo de você para que você o faça sozinho, sem a companhia dele. Não, jamais. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Diga para o seu irmão assim: você nunca está sozinho. Não, mas não é para você falar para sua esposa, você nunca está sozinho. Você sempre tem Deus. Não é você não. Que às vezes ela sozinha ou ele sozinho é melhor que... Bom, deixa quieto. Aleluia. Agora, como gosta de dizer alguns pregadores que Deus tem senso de humor, porque o que Deus está mandando Elias fazer aqui, querido, não faz o menor sentido. Primeiro porque diz aqui que ele seria sustentado por uma viúva. Se fosse ao contrário, seria mais fácil de entender. Segundo, é que a viúva era pobre, estava morrendo de fome. Querido, o que Deus está querendo dizer para Elias e para nós é que nós não somos nada, mas que Ele é tudo e pode tudo. Aleluia, aleluia. E aí Deus vai fazer um milagre na vida daquela viúva. O milagre lá dentro da cozinha dela. Você que é dona de casa ou quem cozinha, olha só que coisa fantástica. Ela fez o que ele determinou, achava que era a última refeição, acabou. Depois ela vai lá para procurar alguma coisa para fazer. Quando ela olha, a botija estava cheia, a vasilha, a panela estava cheia de farinha. E aí ela tira e faz então o alimento para ela, seu filho e para Elias. Quando ela volta para fazer uma nova refeição, está no mesmo nível que estava antes. No outro dia ela vai lá, a mesma coisa. No dia seguinte, assim foram todos os dias que estiveram ali. Ou seja, cada vez que ela ia lá, imagine você, querido, que é dono de casa, você vai lá, tirou o arroz, tirou o feijão, tirou o açúcar hoje, amanhã você volta lá, está no mesmo lugar. Eu acho que Deus merecia um glória a Deus, mas... Veja bem, Deus não providenciou um tonel de azeite para ela e um saco de farinha, querido. O milagre era diário. Era como maná no deserto. Ei, querido, Deus cuida de mim e de você. Deus cuida de nós todos os dias. Aleluia. O milagre de Deus na nossa vida é diário, ele é contínuo. Presta atenção, querido, o que você vê, o agir, o mover de Deus a cada dia na sua vida, não deveria ser visto como algo comum, querido. Deveria ser visto por mim e por você como um milagre de Deus.
Quando você abre os olhos de manhã, querido, não é algo natural. Ah, eu dormi, acordei. Não, querido. É a providência de Deus, é a misericórdia de Deus se renovando para com você, te dando mais um dia de vida. O fato de você ter saúde, o fato de você trabalhar, o fato de você receber seu salário, ir ao supermercado, fazer as compras, encher o celeiro da sua casa, o fato de você ter fartura na sua casa, querido, não é algo comum, não pode ser visto como algo comum, é dádiva de Deus, é bondade de Deus, é milagre de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai levando a nossa vida e achando que tudo é muito natural. Não, não é natural, é milagre, é providência divina. Aleluia. O pão que está sobre a sua mesa diariamente, a sua mesa farta, não deve ser visto como algo comum, querido. Não, eu vou ali no supermercado, comprei arroz, feijão, vou comer. Não pode ser visto assim, tem que ser visto como dádiva, como milagre de Deus. O simples fato do seu pulmão estar cheio de ar, você está respirando, querido, é o sinal de que Deus existe, é o sinal que Deus está cuidando de você, porque se Ele fechar a torneira um minuto sequer, você está morto. E nós vimos agora o desespero das pessoas atrás de oxigênio. Quanto vale uma botija, um cilindro de oxigênio? Ei, querido, você tem esses anos todos respirando esse ar maravilhoso, você nunca pagou um tostão. Providência divina, meu irmão, dádiva de Deus, milagre de Deus. E quem sabe você nunca lembrou disso e parou para agradecer. Oh Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Mas o Deus que faz o milagre diário, digamos assim, o ordinário, é o que faz também o extraordinário e o sobrenatural. Veja bem, o filho daquela viúva veio a falecer. Não sei por que cargas d'água aquela mulher veio acusar Elias de que ele é o responsável. E olha que coisa interessante, Elias não responde para ela, não questiona. Ele diz falar, não tem nada com você não, minha senhora, deve ter. Não. Porque nós somos assim, né? Qualquer coisa que alguém vem falar alguma coisa com a gente, logo a gente tem uma desculpa, quer rebater. Elias simplesmente diz, me dá o menino aqui, e foi orar. Querido, quando alguém reclamar com você, criticar você, fazer uma crítica dura, quando alguém falar algo que você não gostou muito, querido, não rebata nem fica zangado, nem crie dentro de você raiz de amargura, nem sai pisando nos cascos, não, como se diz a gíria, vai orar. E aí Deus, só que Elias vai orar, e Deus vai pedir a Deus um milagre, como é que eu diria? Um milagre inédito. Por que eu estou dizendo isso? Porque até então, querido, nunca se tinha registro de ressurreição. Você tem algum aí na Bíblia para mostrar para mim? Até então não se tinha isso, registro de ressurreição na história. Mas querido, Deus faz as coisas ordinárias, naturais, mas Deus faz também as coisas extraordinárias e as sobrenaturais. Aleluia! Porque Ele é o Deus que multiplica pão, Ele é o Deus que multiplica o azeite, Ele é o Deus que multiplica a farinha, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que protege, que sustenta, Ele é o Deus que registra mortos, Ele é o Deus todo-poderoso, único e verdadeiro Deus. Aleluia. Ele é o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, querido. Para Ele não há causa impossível, para Ele não há problema insolúvel, para Ele não há nada que seja irrecuperável, para Ele não existe para Ele alguma coisa demasiadamente difícil. Aleluia. Quarta coisa na trajetória desse homem, nós vamos ver ele agora ali no Monte Carmelo, capítulo 18, verso 1, diz assim: sucedeu que depois de muitos dias, depois de quanto tempo, gente? A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano. Quantos anos? Terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós.
Deus não tem pressa em preparar o seu servo para a sua obra. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40. Jesus teve uma vida de 30 anos para exercer o ministério de 3 anos. Elias ficou 3 anos e meio se preparando para ser usado um único dia no Monte Carmelo, ali para enfrentar e destruir e abater os profetas de Baal. E aí ele vai encontrar com Acabe. Capítulo 18, verso 17, isso aí eu citei semana passada, não vou me demorar. E sucedeu que vendo Acabe, Elias disse: és tu o perturbador de Israel? Disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor para seguir aos Baalins. Querido, veja bem, era um rei sanguinário, perverso, mas Elias não se intimida para dizer a ele que ele era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E aí você conhece a história, ele promove um desafio. Baal não responde, seus deuses não respondem, porque eram deuses feitos por mãos de homem, Deus que não tem, um Deus que não tem mãos, que tem mãos, querido, mas não apalpam, que tem pés, mas não anda, que tem ouvido, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. São deuses mentirosos, por isso não podia responder. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que atua. Interessante que a nossa e a maioria não, acho que todas as nações têm os seus deuses e as suas deusas, querida, mas eles não podem fazer nada, porque são deuses que não se movem, que para se mover tem que ser carregado. E Elias então vai e confronta as fortalezas no seu próprio território, confiante de que jamais alguém que desafia Deus vai prevalecer, porque a verdade não tem medo da mentira. As luzes não se intimidam com as trevas. Elias entende que Baal precisa ser retirado, querido, se queremos que Deus mande chuva sobre a nação. E Elias vai e sobe ao Monte Carmelo, e ali ele coloca o joelho no chão e o joelho e o rosto no chão. E ele estava ensinando para mim e para você, querido, que se nós queremos ver milagre acontecer, nós temos que nos prostrar diante de Deus em oração. A igreja, como eu falei no início, a igreja é parceira de Deus na intervenção de Deus sobre a terra. Deus determinou, querido, que para ele fazer algo, ele faria em resposta à oração, principalmente a oração da igreja. Nós vamos ver várias intervenções de Deus na história quando o povo de Deus ora. O nosso altar tem que estar conectado com o céu. Apocalipse 8 diz lá que os anjos tomam as nossas orações em taças de ouro e levam até a presença de Deus, e que elas retornam com intervenção de Deus na terra. Quando você ora, querido, você une a sua fraqueza com a onipotência de Deus. Para terminar, no verso 19, agora olha só que coisa. Continue vendo a trajetória desse homem. 19, e Acabe fez saber a sua mulher Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como ele matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta mesma hora eu não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ô querido, deixa eu falar uma coisa a você, com toda sinceridade. Se eu sou o biógrafo de Elias, eu não escrevi esse negócio não.
Ah, mas não escrevia mesmo. Porque esse homem que era um gigante na fé, como diz, um herói nacional, esse homem com coragem para enfrentar Acabe e todas as suas potestades do inferno, esse homem que ora, a chuva é retida, esse homem ora e a chuva cai, esse homem ora e multiplica o azeite da viúva, esse homem ora e ressuscita a vida daquele menino, esse homem parece ter as chaves do céu no bolso, e agora esse homem ouve a ameaça de Jezabel e foge. Eu não escreveria isso, mas como eu disse no início, Deus é transparente em tudo. Elias foge, se enfia numa caverna e queria morrer, sabe, Elias está mergulhado aqui numa profunda depressão. Ei gente, depressão vem para filho de Deus também, tá? Você não está livre não. Aí a gente fica perguntando, como que vai entender isso? Mas deixa eu só refrescar a sua memória de uma coisa, presta atenção, as vitórias de hoje não são garantias de vitória amanhã. O que eu falei? Quais foram as causas da depressão de Elias? Primeiro, na hora em que ele mais precisava de gente, diz aí que ele dispensou o seu moço. Essa é uma característica da depressão, sabia? Quando você mais precisa de gente do seu lado, você não quer ver gente. Segundo, ele olhou para a vida com pessimismo. Ah, só eu fiquei só, mais ninguém. Você conhece aquela história? Ah, só eu que faço, só eu que trabalho nessa igreja, ninguém faz nada, eu faço todo, ninguém dá valor. Você conhece isso, querido? Eu fiquei sozinho, ninguém faz nada, só eu que sou fiel. E aí Deus chama ele e diz assim: você está enganado. Para com essa ideia de que você é a última Coca-Cola do deserto. Para com essa ideia de que é só você que trabalha, que ninguém mais faz nada, porque eu tenho mais 7.000 que não se dobraram. Terceiro, Elias acha que a vida acabou, que não tem mais perspectiva de futuro. Deus diz: não acabou não, rapaz. Ainda tem muita coisa para você fazer. Você ainda vai ungir um rei sobre a Síria, você ainda vai ungir um rei sobre Israel, você ainda vai ungir um profeta para ficar no seu lugar. Então pare com isso e vai e volta à sua vida, volta a trabalhar. Querido, presta atenção no que eu vou falar com você, mas presta atenção mesmo. O melhor da sua vida não ficou no passado, o melhor na sua vida está por vir. Você crê nisso? Como é que Deus vai curar a depressão de Elias? Primeiro, sonoterapia. Deus põe ele para dormir. Depois você vai ler a história lá, continue lendo. Você já passou por situação em que a sua mente não consegue se desligar de jeito nenhum? Você deita, o sono não vem, você rola na cama, o sono não vem, dá a madrugada, não vem, o galo canta, não vem, amanhece o dia, você não dorme? Você precisa dormir. Segundo, Deus faz para ele uma boa refeição. Depois você continua lendo lá, capítulo 19. Deus preparou para ele uma mesa farta. Tem gente que quando está com problema, não quer comer. Outros comem demais. Mas você precisa comer. Seu corpo é templo do Espírito Santo e ele tem que estar bem. Como é que Deus vai curar a depressão de Elias? Mostrando para ele que a vida tem propósito. Ei, querido, a vida tem propósito, Deus tem propósito na sua vida. Então para com esse negócio de coitadinho, para com esse negócio de eu não vou fazer mais nada, que sou eu que faço. Esquece isso, querido. Coloque-se nas mãos de Deus e continue a sua jornada, a sua trajetória. E agora eu termino mesmo. Segundo o livro dos Reis 2:11. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora sim, ele vai para casa.
Deus disse: agora chega, você já cumpriu o seu ministério. Querido, eu quero dizer para você que a trajetória de Deus para a nossa vida é completa e perfeita. Tem uns que cumprem Deus, o propósito de Deus se cumpre na sua infância, outros na adolescência, outros na juventude, outros na idade adulta, outros na velhice. Mas se você ainda não foi para casa, é porque o plano de Deus na sua vida ainda não terminou. A sua trajetória continua, até o dia que nós ouvimos dele: consumado. Pode vir, meu filho, pode vir, minha filha, entra para o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Mas enquanto esse dia não chega, querido, vamos continuar a nossa trajetória, vamos continuar a nossa jornada, sempre lembrando que na nossa caminhada, a mão de Deus está sempre estendida sobre nós. Depois de ressurreição daquela criança, aquela viúva termina com uma declaração linda, maravilhosa e a mais pura verdadeira. Ela olha para Elias e diz: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Que seja essa a minha, que seja essa a sua, que seja essa a trajetória de todos nós. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Fique de pé, vamos orar. Deus querido, meu Pai, Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por vidas tão preciosas, ó Pai, e tão merecedora da nossa admiração, ó Pai, merecedora de segui-los, ó Pai, como a vida de Elias, Senhor. Porque a própria trajetória dele mostra, conforme o teu servo Tiago escreveu, as suas fraquezas, a sua coragem, o seu modo de vida, que verdadeiramente era homem, era um ser humano como todos nós somos, Pai. Mas que pela sua vida, a sua sinceridade, a sua honestidade, e pela comunhão e a dependência dele para com o Senhor, o fez tão importante, tão significativo, Senhor. Ó Deus, que seja essa também, ó Pai, a trajetória de cada um de nós, Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, por aqueles que ouviram a Tua palavra aqui, ouviram, ó Pai, através, ó Pai, da internet, aqueles que futuramente vão ouvir, Pai. Que sejam abençoados, edificados, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana abençoada, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, e a consolação do Teu santo e poderoso Espírito seja com todos nós, seja com toda a Tua igreja na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.